Agora a gente vai resolver a questão número 5 do Enem, que fala sobre razão e proporção do nosso capítulo 3. Então vamos ler a questão a seguir. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequência e comprimento de onda, lambda, muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados, em A, o primeiro harmônico de uma nota musical, comprimento de onda lambda A, em B, seu segundo harmônico, comprimento de onda lambda B, e em C, o seu terceiro harmônico, comprimento de onda lambda C, onde lambda A é maior que lambda B, que é maior que lambda C. Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Então, seria o quarto harmônico. Só uma observação é que aqui ele está representando as ondas sonoras como transversais. Só que na física ela não é assim. Mas isso aqui é uma forma mais simplificada para que se entendesse melhor. Então, lembre-se que ondas sonoras elas são longitudinais e não transversais. Feita essa observação, vamos analisar aqui esses comprimentos de onda. Aqui no comprimento de onda A, observe que, se você não lembra, a gente tem, quando a gente tem assim um gráfico, né, de onda, aqui em cima a gente chama de crista e aqui embaixo a gente chama de vale. Então, para a gente fazer essa relação nessa imagem, a gente vai definir desse jeito aqui, ó. A gente tem vale e crista. Pode ser assim? Tanto faz aqui, porque como ela está em pé, a gente pode definir a primeira como vale ou a segunda como vale. Mas aqui eu vou dizer que a gente tem primeiro um vale, depois uma crista. Olhando mais ou menos assim, ó. Aqui é um vale e aqui é uma crista. E aqui a gente tem crista e vale. Observe que aqui nesse meu exemplo, o comprimento de onda inteiro, ele tem que ir de uma crista até a outra. Um comprimento de onda inteiro. Aqui nesse nosso exemplo. Então, beleza, aqui a gente tem um comprimento de onda, mas observe aqui que nesse nosso exemplo da letra A, a gente não tem um comprimento de onda inteiro, a gente tem meio. Ele só vai daqui até outro vale, ele não vai de uma crista até outra crista, ele vai de uma crista a um vale. Então, aqui nesse A, a gente tem meio comprimento de onda. Então, lambda sobre 2. Aqui na letra B, vamos fazer a mesma coisa do de antes, a gente tem um vale, crista e vale. Aí aqui a gente tem crista, vale e crista. Observe que aqui a gente tem um comprimento de onda inteiro, que a gente vai aqui, daqui até aqui, né? É um comprimento de onda inteiro. Então, eu poderia só colocar aqui lambda. A gente vai fazer de uma outra forma, para a gente entender a relação de proporção, aqui só para ficar mais contextualizado. Então, observe que se a gente for pegar o mesmo tanto que tinha na figura A e definir como lambda sobre 2, a gente tem aqui, por exemplo, até aqui, daqui até aqui, a gente tem lambda sobre 2. E daqui até aqui, outro lambda sobre 2. Agora, a gente tem o da letra C. Vamos fazer o mesmo esquema. Vale, crista, vale, crista. Crista, vale, crista e mesmo esquema, a gente vai dividir aqui para a cada meio comprimento de onda. Então, aqui tem meio comprimento de onda, daqui até aqui. Daqui até aqui, a gente tem outro comprimento, meio comprimento de onda.
E daqui até aqui. E daqui até aqui a gente tem mais outro comprimento de onda. Então, vamos lá. Vamos para a parte matemática, que é a parte onde a gente vai entender a relação de proporção aqui. A gente tem que, para a letra A gente tem L igual a 1 meio comprimento de onda. Para a letra B, a gente tem que L é 2, observe aqui, ó, 2 meios comprimentos de onda. Então, 2 meio comprimento de onda. A gente tem que C é L. Agora, a gente observe que a gente tem 1, 2, 3 meio comprimento de onda. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, a cada nó, porque cada partezinha daqui a gente chama de nó. Então, a gente pode dizer que a cada nó a gente tem o equivalente a meio comprimento de onda. Se a gente tem, por exemplo, aqui é um nó, então a gente tem um meio comprimento de onda. Aqui a gente tem 2 nós, então a gente tem 2 meios comprimento de onda. Então, pela lógica matemática, o próximo harmônico, que seria o quarto harmônico, é 4 meio comprimento de onda. Ele teria 4 nós na próxima figura. Agora, simplificando aqui, dividindo 4 por 2, a gente tem que L é igual a 2 comprimento de onda. Só que observe aqui na questão, ele quer em função do comprimento do tubo. Qual comprimento de onda da oscilação? Então, ele quer em função do comprimento do tubo. Logo, a gente vai isolar o comprimento de onda. Como a gente viu no capítulo 2 sobre manipulação de equações, a gente pode fazer da seguinte forma. Como a gente quer isolar o comprimento de onda, a gente vai jogar o 2 para o outro lado, na sua operação inversa. Se aqui ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, assim como a gente fez nas outras questões. Nunca se esqueça disso. Quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele tem que fazer essa operação inversa. Então, a gente vai ter que o comprimento de onda é igual a L sobre 2. Sendo assim, a nossa resposta é a letra C, L sobre 2.